E daí você vê esses seres do pântano de estrume, como a gente tem aqui no Metrópolis, olha. Silêncio de Bolsonaro sobre agressão a Moraes não passou despercebido no Supremo Tribunal Federal. E daí você nota que isso daqui não é uma notícia. Isso daqui não tem fonte. Não tem fonte. Não tem nada. 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 E daí a gente tem aqui só a opinião do Guilherme Amado. Então é o tipo de manchete que, na verdade, ela serve só para ser manchete, para ser notada no buscador do Google. Quando você usa a palavra Bolsonaro, silêncio, você usa... Então, é um nível de manipulação e de jogo semântico e semiótico muito canalha. E eu queria jogar para vocês, meus caros, o Adriles pode começar essa... A defesa, ao mesmo tempo, olha o nível de dissonância cognitiva, né? A defesa dos supostos agressores, né? A defesa diz que, a despeito de tudo, o casal acusado acredita na justiça. E eu tenho um trecho que eu peguei pelo Twitter da Bárbara, do Te Atualizei. Queria colocar do advogado de defesa. Doutor, a gente acabou de receber a confirmação sobre o mandado de busca e apreensão na casa dos 3 investigados. Como a defesa avalia um mandado emitido pela ministra Rosa Weber? Eu acredito assim, primeiro, toda decisão judicial ela deve ser respeitada, mas eu acredito que se o Supremo Tribunal Federal tivesse conhecimento dos depoimentos que foram prestados hoje, eu acredito que muito provavelmente uma decisão dessa não saísse. O que foi feito no carro aqui, que foi vistoriado o carro dos clientes do senhor? Na verdade, é uma busca em torno de celular, querendo encontrar alguma vinculação de algum deles com alguma questão relacionada à urna eletrônica, ao ataque golpista, o que não existe em absoluto. Ofensas. Doutor, com relação aos mandados, para ficar bem claro, foram cumpridos mandados na casa, na residência deles em Santa Bárbara do Oeste, e no carro, o mandado buscava celulares. O senhor pode explicar melhor o que foi buscado aqui? O mandado... Eu não sei ainda o resultado das diligências. Onde foram as buscas? Onde foram? Houve buscas e onde foram? Residência e automóvel e busca pessoal. Eles saíram daqui com os celulares que eles chegaram ou não? Eles não vieram para cá com celulares. Adriles, você tem... eu considero a classe jurídica, especialmente os advogados, os maiores... Eles deveriam ter, pelo menos, a maior responsabilidade de defender direitos e garantias individuais. Mas com esse, respeito trabalho técnico, respeito estratégia, mas eu não vejo na fala desse advogado a ênfase necessária. É que nem eu vou cobrar a ênfase do senador. Eu vejo, toda decisão judicial deve ser respeitada. Cara, quando o sistema é excepcional, quando é um estado de exceção, você tem que chamar a imprensa para isso. Você tem que mostrar que isso não pode ser normalizado. Marco Antônio, mas é uma dicotomia complicada. Você está defendendo o seu cliente. Você está num estado de arbítrio em que a justiça oficial promove esse arbítrio. Se você dá um murro no sujeito arbitrário, no juiz arbitrário, no juiz carrasco, no juiz parcial, você está dando exatamente um murro no próprio cliente. Então eu tenho pena, na verdade. Tenho pena de advogados que falam assim, eu confio na justiça. Tenho pena dessas próprias pessoas acusadas que dizem que confiam na justiça, porque a justiça do Brasil, eu digo de peito aberto, não é confiável. Não existe um princípio de justiça formal na justiça oficial do país. A justiça virou um tribunal de inquisição. A justiça pega pessoas acusadas de xingar o ministro, transforma em agressores violentos, físicos, transforma em golpistas antidemocráticos e aí vai vasculhar nos computadores, nos celulares, alguma mensagem que possa incidir, algum ataque à urna eletrônica. Ou seja, eles vão achar alguma coisa. Qualquer tipo de contestação ao TSE, a Geisiane, o Fernando, o Marco Antônio, todo mundo fez isso aqui no WhatsApp. Todo mundo tem antipatia e uma antipatia concreta e objetiva de atos absolutamente parciais da parte do TSE e do STF. Você vai achar isso em qualquer celular de qualquer pessoa que tenha consciência do que está acontecendo no Brasil hoje. Então, colocar a agressão verbal,
agressão física, que ninguém sabe se houve ou não, porque não tem testemunha, não tem imagem, não tem nenhum tipo de prova cabal disso. Aí você indica a possibilidade de fazer um vasculhamento na casa dos celulares dos computadores dessas pessoas. Você indica, assim, uma fala contra o ministro Barroso, uma fala contra o Alexandre, uma fala contra o TSE, coisa que, mais uma vez, eu e todo mundo que tem consciência mais fez. Aí fala, ó o golpista aí, ó o atacante da democracia, ó o destruidor do legítimo Estado democrático de direito. Ou seja, você cria uma narrativa absolutamente perversa para satanizar uma pessoa que às vezes simplesmente chegou para o Alexandre e falou, eu não concordo com o seu trabalho. E aí, sem comprovação, sem nenhum tipo de testemunha, sem nenhum tipo de prova cabal, você enfia essas pessoas num processo baseado numa tipificação criminal que não existe, ato antidemocrático, discurso de ódio, fake news, e você destrói a vida dessa pessoa. Que justiça é essa que pode ser considerada confiável? Não é. Aí o advogado é obrigado a mentir, falando assim, eu respeito essa... Ninguém respeita o STF. Ninguém respeita o TSE. E se você disser que não confia na justiça e não respeita a justiça do Brasil, como eu estou dizendo, você corre o risco de ser censurado, processado, preso. Censurado eu já fui. Só faltam as duas outras coisas.